do dia a dia. Sobre acontecimentos do dia a dia e acontecimentos que interferem na nossa vivência. Então, acho que isso é uma característica muito legal do PAS. Então, quando vocês forem resolver, a melhor forma de estudar para o PAS, que eu acredito no âmbito de geografia, é estudando atualidades. Então, assim, é se informando mesmo, lendo noticiários, principalmente da BBC News, da New York Times, que são revistas que eu considero mais conceituadas e que trazem debates relevantes. E no decorrer eu vou falando quais debates. Vamos começar. Primeira questão. Todo mundo já está com a prova? Eu dei esse tempinho para todo mundo abrir a prova. Por favor, falem no chat. Olá, Mariana, tudo bem? Por favor, falem no chat se vocês já conseguiram abrir a prova. Eu vou compartilhar novamente o link porque outra pessoa, a Mariana, acabou de entrar. Então, para ela não ficar por trás. Aqui, Mariana, a gente vai começar a resolver as questões da prova do PAS 3 de 2017. Esse é o link. E aí, por favor, entra nele que a gente vai começar a resolver as questões. E eu estava só dando um briefing, assim, de maneira geral, que a melhor forma de estudar para o PAS, no âmbito de geografia, nada mais do que se informar e ler atualidades. Aí vamos começar. A primeira questão que eu quero que vocês olhem, por gentileza, para a questão número 20, que vai ficar, acho que é na página 4, página 6. Isso. Essas aulas estão sendo gravadas? Estão, Karen? Bom, questão número 20. A gente vai fazer essa dinâmica, eu acho que vai dar tempo, porque são muitas questões que eu selecionei. Eu vou lendo com vocês, e aí eu vou perguntar, vocês acham que é certo ou errado? Porque na maioria dos geografia é só certo e errado. E aí eu vou dar um tempo de vocês, mas vai disponibilizar a gravação? Acredito que sim, Karen, não sou eu que estou gravando, é o Daniel que vai gravar, sem desigualdades, mas eu acredito que ele vai, assim, disponibilizar. Daniel, você pode confirmar para mim, por gentileza? Bom, vou continuar. Olá, Angélica. Eu não sei se você já estava ou se saiu, mas a gente nós vamos resolver umas questões do PAS 3, do subprograma PAS 3, e esse é o link, se você quiser entrar, a gente está na questão 20. Ou a internet caiu. Beleza. Tá, questão número 20. Em países afetados por guerras civis, então, guerra civil, qual contexto aí? Iremos disponibilizar. Beleza. Qual contexto? Vamos pensar já. Guerra na Síria, Guerra no Egito, Primavera Árabe, que são as guerras atuais, que ocorreram a partir de 2011. Mas não significa que elas se restringem a essas guerras, mas são as que primeiramente vêm na cabeça. Verifica-se um aumento da população do gênero feminino e uma diminuição da população do gênero masculino, esta mais diretamente envolvida em conflitos militares. Certo ou errado, galera? Vou dar um minutinho aí para vocês responderem. O que é? Também. Primavera Árabe falando, enquanto vocês vão me explicando por que essa questão está certa, eu vou dar bem um briefing assim que foi a Primavera Árabe. Galera, é um tema que não diretamente pode cair no PAS, mas pode cair assim de forma indireta. Resumidamente, o que foi a Primavera Árabe? Nós tínhamos um contexto em que a população estava insatisfeita, sempre acontece isso, se acontece uma revolução, a população está insatisfeita. Onde ocorreu? O Oriente Médio e Norte da África. Quais países que foram relevantes? Eu vou mencionar só alguns. Egito, Argélia, Síria, Marrocos, Tunísia, foi mencionado, deixa eu ver por quem foi mencionado. Juan mencionou Ruanda. Continuando. O que aconteceu? Na maioria das vezes, as pessoas estavam insatisfeitas com governos totalitários que estavam nesses países. E a gente, por exemplo, de forma resumida, olá, Emanuele, tudo bem? A gente está resolvendo as questões do PAS 3 da prova de 2017. Vou te mandar o link, a gente está na questão 20. Aí corre lá que a gente vai olhar por cima. De forma resumida, de forma bem sucinta, a partir do momento que a gente tem um país que se rebela, que uma população se une de forma bem forte, unida, contra um governo totalitário, isso dá brecha, isso incentiva, isso estimula aqueles outros que estão passando pelas mesmas situações a se rebelarem. Por isso que é conhecido Primavera Árabe. Primeiro que primavera
esse sinônimo também de positividade, etc., mas também devido ao momento que ocorreu, e árabe devido à localização. Questão 21, galera. E ninguém me respondeu por quê, né? Questão 21. Na China, na Índia e nos países do norte da África, o infanticídio feminino praticado em países cujos sistemas culturais e religiosos colocam as mulheres em situações de vulnerabilidade e inferioridade levou ao aumento da população de gênero masculino sobre o feminino. E aí, galera, essa questão tá certa ou tá errada? Certo. Só os dois estão me respondendo? Só tem 10 pessoas. Eu quero mais gente participando dessa aula. Aí, galera. Isso, tá certo. Infelizmente, realmente isso acontece. Essa questão, ela não é somente de geografia. Ela também poderia ser uma questão de sociologia, uma questão de história. Mas o PAS, em geral, é uma... Que nem a política do filho único. Também. O PAS é uma prova, como eu falei, política. E também é uma prova que gosta muito de juntar matérias, intertextualizar. Então, vão ter algumas questões que eu vou apresentar para vocês que não necessariamente restringem somente a geografia, mas que também a gente pode levar aí uma questão de sociologia, que é esse caso também. Questão 22. Essas questões são mais facinhas, a gente vai passar por umas um pouquinho mais difíceis no final. 22. No Brasil, a queda significativa dos padrões de natalidade e as deficiências do sistema de saúde levam a uma queda da expectativa de vida das mulheres na pirâmide etária brasileira. Assim como a violência contra as mulheres e a ausência de práticas saudáveis de alimentação indicam menor expectativa de vida das mulheres em relação aos homens. Essa questão está correta ou errada? Por quê? Esse último está errado. Pode explicar, por favor, o conflito da Caxemira depois? Posso, sim. Deixa eu só olhar aqui o chat. Cara, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tudo bem? Porque, como eu separei muitas questões, eu acho que eu vou ter que correr um pouquinho. Tá. Vamos só terminar esse início aqui, aí eu explico futuramente, posteriormente. Tá. Qual que é a parte final que vocês falaram que estava errada? Contra as mulheres, a ausência da prática saudável de alimentação. E também outro fato curioso. A partir de 2010, os gráficos vieram mostrando que a população feminina no Brasil está ultrapassando a população masculina. Então, também essa questão estaria errada por isso. Vocês não precisam gravar dados geográficos, IBGE, etc., mas era algo também que seria interessante citar, já que não está assim explícito nessa questão, né? Porque geralmente o PAS você consegue resolver muitas questões por pura interpretação de texto. Mas neste caso, também tem o dado do IBGE. Vamos lá. Essa questão ela não é de geografia, porém eu gosto dela. Questão 33. Eu não mencionei, né? Questão 33. O regionalismo é um traço comum entre Vidas Secas, que é uma obra, e outras obras da literatura brasileira do segundo momento modernista, e relaciona-se à necessidade dos autores de revelar criticamente os problemas nacionais. Tá. Primeiramente, isso é uma questão de literatura. Eu sou apaixonada por literatura, então eu queria muito mencionar literatura nessa aula. Mas como assim? Como que isso relaciona com geografia? É a parte do regionalismo, né? E o que significa isso? E por que ele está falando revelar criticamente os problemas nacionais? A geografia em si, ela não se resume somente à geografia física que a gente começa estudando lá no primeiro ano do ensino médio. Geografia também pode ser a geografia urbana e também a gente pode entrar com geopolítica. E aí a gente vem com situações mais críticas e a gente tem a geografia crítica. O que é a geografia crítica? O número um, isso é só observação, isso é só curiosidade, vocês não precisam gravar nomes de matéria. Oi, Malu, vocês não precisam gravar esses nomes de matérias. Porém, como eu sou apaixonada por literatura, eu acho muito legal essa intertextualidade entre geografia e literatura. Enfim, eu queria mencionar. Bom, só recapitulando o que eu estava falando, observação. Geografia crítica fala bastante sobre, principalmente depois da Revolução Industrial, que fala sobre a crítica em relação às situações do proletariado, as críticas em situações das vidas urbanas e como as pessoas vivem. E aqui, tudo bem que não tem uma relação direta a isso, mas o regionalismo aí a gente poderia fazer uma intertextualidade, se a gente fosse observar, deixa eu pensar aqui, eu anotei isso. Exploração proletária,
com a parte de globalização e com a parte de... Não, com a parte de urbanização da parte... Com a urbanização, com o assunto de urbanização no cenário brasileiro. Observação. Isso só foi uma observação, um adendo, porque, como eu mencionei, vou repetir, eu adoro literatura e eu achei legal essa intertextualidade. Próxima questão. Eu não mencionei, né, se está certo ou está errado. Está certa. Não vou fazer a pergunta para vocês, porque isso não é diretamente de geografia, mas eu queria mencionar essa intertextualidade que eu achei divertida. Questão 44, agora sim voltamos para a geografia. O clima semiárido e árido no interior do Nordeste brasileiro é o principal gerador do subdesenvolvimento no sertão nordestino, sendo os baixos índices pluviométricos nessa região responsáveis por um quadro de pobreza extrema e pela ocorrência de fluxos migratórios. Vamos lá, essa questão está correta ou errada? Sem olhar o gabarito. Não tem clima aqui, errado. Não tem clima árido aqui. Calma, não entendi o que você escreveu. Não tem clima árido aqui, errado. Não seria... Como você não quer reescrever? Não tem clima árido no Brasil. Ok. Gostei também. Quando eu li essa questão, eu não só pensei especificamente na questão do clima, mas na questão da afirmação que ele está me dizendo, que em decorrência do clima em si, por o clima, se fosse, né, entre aspas, se fosse árido, em decorrência somente ao clima, iria decorrer de uma sociedade menos desenvolvida economicamente. Isso é uma falácia. Existe até uma teoria que foi banalizada e depois todo mundo percebeu que não faria sentido, de que, eu esqueci o nome da teoria, mas que alguns geógrafos já mencionaram que um dos motivos pelos quais os países subdesenvolvidos aqui da América do Sul, determinismo, gostei muito, Malu, mas não é o determinismo. Mas é uma teoria que foi no âmbito de geografia mesmo. O determinismo se relaciona mais com os conceitos de literatura, mas também tem correlação. Mas não eu esqueci realmente o nome. E aí eles falam de forma errônea e de forma falaciosa que o fato de nós não sermos desenvolvidos economicamente se deve solenemente devido ao clima, o que é uma falácia, porque a gente consegue observar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Austrália está também localizada no hemisfério sul e continua sendo um país bem desenvolvido, então já conseguiríamos invalidar essa teoria por aí. Mas entre outros fatores também, o Nordeste ele não só sobrevive somente sobre o clima, ele também pode sobreviver, também não, ele sobrevive também principalmente pela atividade turística, e assim sucessivamente. Eu quis mencionar porque isso era uma curiosidade, eu só realmente esqueci, na hora que eu lembrei eu vou colocar aqui no chat o nome da teoria, que é algo que me deixa bem brava de mencionar, mas eu resolvi mencionar por ser uma questão de curiosidade. Próxima questão. Gente, eu falo muito rápido às vezes. Se vocês verem que eu só falo muito rápido e vocês não estiverem entendendo, me avisa. Eu vi uma questão que falava, deixa eu ler. Eu vi uma questão que falava que o cerrado era seco e eu marquei errado. Pode considerar o cerrado seco? Vou perguntar. Então, qual era a questão? Você sabe? Porque às vezes não é nem esse fato que eliminou, Karen. Pode ter sido outro fato da questão. Posso falar rapidão, Mafê? Pode, claro. Eu sei, essa questão, ela falava sobre o cerrado ser seco, né? Aí tem a questão que, inclusive tem na resolução do Guido Paes, que ele fala, o cerrado é subtropical, não sei o quê. O clima, né, é subtropical, na verdade. Em vez de ser seco, ele é subtropical. Ou seja, também tem chuva, não dá para você afirmar que ele é completamente seco. E aí, as pessoas marcariam errado nessa questão por isso. Mas, tipo, numa questão de ensino médio, falar que o cerrado é seco é correto. Tipo, o Sebrae não ia falar, não, mas ele não é. Ele não deixa de ser seco porque ele tem chuva, entendeu? Ele é um clima seco, mesmo que ele seja subtropical. Por isso que eu discordo também da correção do Guido Paes, que ele falou, mas. Ele falou, não, a questão é errada porque é subtropical. Não, cara, você sabe que o cerrado é seco. Tipo, é igual falar que a caatinga é seca. Você ia colocar certo. É algo instintivo já. Só se você for muito metódico e falar, não, mas o cerrado. O seco não é relativo à quantidade de chuva ou à umidade?
Então, é a quantidade de chuva e umidade. Os dois fatores. Deixa eu ver só porque eu fiquei confusa. A questão estava marcando que ela estava errada ou que ela estava certa? Relativamente à quantidade de A chuva, questão umidade. estava marcando que a questão era certa. Tava afirmando que o cerrado era seco e tava falando que a questão era certa. Uhum. Aí o E Gary era falando, sim. Aí entraram com recurso, falando que não era certa, porque o clima era subtropical. E não era seco, essas coisas assim. Aí, enfim, entraram com recurso porque falavam que o cerrado era seco, entendeu? É isso. Entendi. Era de qual subprograma, Malu? Era do PAS 2? Eu vou procurar ela, aí eu falo aqui. Mas eu acho que no final, quando entraram com recurso, ficou mesmo o gabarito errado. Não, ficou com a bed certa. Tá, eu vou procurar. Eu tava assistindo o vídeo do Guido Paz esses dias que eles estavam reclamando, velho. Mas enfim, eu nem lembro. É o do Paz 3, só que não lembro do subprograma. Né? Qual era o subprograma? Ok, vamos fazer o seguinte. Oi, João. Gente, eu acho que outras pessoas entrarem enquanto isso, eu vou novamente compartilhar o link para o pessoal não ficar perdido. Mas só falando assim, de maneira breve, quem acabou de entrar. A gente está fazendo a gente está fazendo uma resolução de questões do PAS 3 da prova de 2017. Aqui está o link. E obrigada também, Daniel, por ter enviado. E agora a gente está indo para a questão. Deixa eu só olhar aqui. Questão 45. Enquanto vocês olham o gabarito oficial, a gente vai continuar aqui a resolução, beleza, Malu? Beleza, Karen? Bom, questão 45. A utilização de sistemas de irrigação tornou possível a produção em larga escala de frutos tropicais em sertão nordestino, como nos vales do Rio São Francisco, Açu e Jaguaribe, e na Chapada do Apodi. Acho que é assim que se pronuncia. E aí, galera, essa questão tá certa ou errada? C. Só temos duas pessoas na live? No vídeo? E por que ela tá certa? Por que. Beleza, é uma questão de nível fácil. Vou continuar então. Pelo visto, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Questão 51, por gentileza, galera. A primavera é uma estação climática de transição entre inverno e verão. E nela ocorre o solstício de primavera, fenômeno que consiste no alinhamento do Sol com os trópicos Câncer, hemisfério norte, e de Capricórnio, hemisfério sul. Essa questão está certa ou errada? Errado. Bom, Rafael, já não tem solstício de primavera. Isso. A explicação seria porque não tem solstício de inverno. Calma. A explicação correta é porque realmente não tem solstício de inverno e verão. Alguma dúvida, galera? Eu falo muito rápido às vezes, então se vocês verem que eu estou falando muito rápido, por favor, me avisem, beleza? Beleza. Eu vou continuar achando que não tem dúvida. Se vocês estiverem com vergonha, não se preocupem, tá? Vamos passar para a questão 59. A questão 59, ela não é puramente de... Não entendi. KKK, Luciane. É basicamente... Deixa eu entrar aqui. Você não entendeu a 50... Você não entendeu a 51. Bom, deixa eu voltar nela. É porque aqui que fala bem assim, a primavera é uma estação climática, de transição entre inverno e verão, e nela ocorre o solstício de primavera. Só que aí não seria o solstício de primavera, seria o solstício de inverno. Esse seria um dos motivos pela qual ela está errada. O nome consiste no alinhamento do Sol com os trópicos de Câncer e de Capricórnio. É basicamente uma questão de decoreba. Sim, ok. É basicamente uma questão de decoreba. Não é uma questão que você vai refletir sobre. Eu gosto das questões que você vai refletir sobre. Não, Fê. Eu errei? A primavera acontece no equinócio. Malu, se você quiser abrir o microfone e mencionar. Não, era só isso mesmo. É que você Beleza. fala que acontece no solstício. Não acontece no solstício, acontece no equinócio. Beleza. Não, tudo bem.
Obrigada por ter complementado. Questão 59. Deixa eu passar. Beleza. Questão 59. Ela não é uma questão puramente de geografia, mas eu também acho que dá pra gente fazer uma intertextualização ali. Questão de número 59. Transformar lixões em aterros sanitários requer uma política ambiental, mas também social para o tratamento digno das populações que sobrevivem de atividades econômicas precárias nesses ambientes. Certo. Sim, e tá certo, Daniel, tá certo, Malu. Ela não é uma questão difícil também. Geralmente as questões do PAS de geografia não são difíceis, mas ela é uma questão muito interessante para a gente refletir sobre os problemas ambientais atuais. E foi como eu mencionei. Se vocês querem estudar para geografia no PAS, nada mais importante do que estudar sobre atualidades. Não aconselharia vocês pegarem livros e começarem a aprender todos a teoria, porque não é o melhor jeito. Eu aconselharia vocês basicamente realmente se informarem em questões de atualidades e resoluções de questões. É o melhor jeito. Porque as questões não são difíceis. Passando para a próxima. E eu falei que não era inteiramente de uma questão de geografia, porque ela também se encaixa em uma questão de química. Questão de número 60. Passamos para o próximo. Tá. As próximas que a gente vai ler aqui agora, ela também não é uma questão puramente de geografia, mas ela relaciona com assuntos que a gente estuda na geografia, que é a geopolítica. Então, eu vou ler o textinho em cima e a gente vai continuar. O século XX foi um salto definitivo da humanidade para o futuro, para a história entendida como transformação permanente e fluxo contínuo do tempo. Mas também foi o século de medo e das tragédias injustificáveis. A dura realidade dos interesses provoca 2 grandes conflitos mundiais. Aí a gente está falando das guerras, né? Um tenso período de Guerra Fria e uma interminável série de guerras localizadas. É realmente muito triste. Tendo o fragmento do texto anterior como referência inicial e considerando os aspectos marcantes da história contemporânea, julgue os próximos itens. Detalhe, você não precisa ler o texto que está em cima para responder esses itens. Eu só li, já que a gente está resolvendo juntos, mas vocês conseguiriam responder as questões sem ler. Questão de número 60. A partir de meados do século XIX, e no transcurso do século XX, o desenvolvimento tecnológico impactou a velocidade das mudanças históricas de maneira cada vez mais intensa e até mesmo decisiva. Essa questão tá meio óbvia, né? Certo ou errado? Certo. Isso mesmo. E aí a gente pode mencionar a questão de globalização também, né? A descoberta da internet. Pensar que antigamente as pessoas demoravam muito mais tempo para se comunicar. Hoje em dia, qualquer assunto que ocorre, a gente já sabe. E eu vou mencionar aqui, falar de globalização, eu vou mencionar algo que parece fútil, mas é um dos resultados da nossa globalização, né? Qualquer assunto que acontece no final do mundo, lá na Coreia do Sul, ou qualquer coisa que acontece em eleições do Trump, por exemplo, a gente já consegue saber as notícias instantaneamente. Isso é um dos frutos da nossa globalização, mas só uma curiosidade para vocês. Eu não duvido que vai cair na prova do PAS, mas uma curiosidade. Alguns geógrafos e cientistas políticos estão mencionando a possibilidade de uma antiglobalização. Vocês já escutaram falar sobre isso? Países agora estão contrários, com pensamentos contrários em relação à globalização. Não, pois é. Você já escutou, Felipe? Eu achei muito interessante quando eu descobri sobre isso. E vocês têm ideia por quê? O Trump é uma ideia também muito boa, mas não se resume em só o Trump. A globalização, de eu falar de... É isso mesmo, eu falei anti-globalização, mas seria desglobalização também. Não se resume somente ao nacionalismo, mas tem relacionamento. Vou mencionar aqui uma coisa muito rápida. Reino Unido. Processo de separação com a União Europeia. Tem a ver com migração também. Processo de separação com a União Europeia. Por quê? Protecionismo econômico, boa. Refugiados também, mas protecionismo econômico muito bom. A gente chegou a um nível de interligação, porque a globalização nada mais é do que facilitação de comunicação, e quando eu falo comunicação, não é uma comunicação só verbal, ou comunicação de notícias, mas comunicação econômica, diplomática. Como assim econômica, Maria Fernanda? Como assim econômica, Mafê? Trocas comerciais econômicas entre os países. Então, por exemplo, a gente tem os blocos econômicos, Mercosul e etc.,
A globalização, isso é um dos resultados da globalização, essa interligação do mundo inteiro. Mas qual a partir do momento que isso começou a entrar em choque? A partir do momento, o que foi ruim para os países para eles falarem assim, não vamos ter mais isso, eu sou contrário a isso. Então, tem a questão das imigrantes, mas eu não acho que ela seja primordial. A questão da imigração são mais para países como os Estados Unidos, que são países que tinham políticas mais xenofóbicas e preconceituosas. Agora, países como a Alemanha, Suécia, que tem saturação de imigrantes em seus países, em seus territórios, começaram assim ser, não necessariamente adeptos à antiglobalização, mas começaram a pensar na possibilidade, já que também estavam sendo, de certa forma, prejudicados, entre aspas, né? Nem todos foram prejudicados com a imigração. Até tem não vou mencionar isso agora que eu já vi o horário, mas até tem inclusive eu sou a favor, não vou mencionar a minha opinião pessoal, mas tem teóricos também que mencionam as partes positivas da imigração dos refugiados na Alemanha, na Suécia, e assim, etc. E a questão econômica que foi mencionada de forma brilhante, exatamente, principalmente a questão econômica. E aí eu mencionei o Reino Unido, que foi, eu acho que, o exemplo mais de melhor representatividade para mencionar sobre a questão dessa ideia de não globalização. Eu vou passar para os próximos que eu acabei mencionando um pouco a mais do que eu imaginava. Mas isso é uma teoria muito legal que nem todo mundo ainda se fala, mas provavelmente no futuro a gente vai começar a abordar. Questão, a gente passou, partidos menos. Tá. Questão de número 61, acredito que é essa, né? O período que separa as duas guerras mundiais do século XX foi marcado por crise generalizada, gerada pelo colapso da ordem liberal na economia, crise de 29 e Grande Depressão, e na política, emergente expansão de regimes totalitários. Correto ou errado, gente? Correto. Infelizmente é correto, realmente aconteceu. E a gente tem até só relacionar aqui uma teoria que pode acontecer aqui no que a gente está vivendo, né? Contexto pandêmico. A gente está vivendo uma crise, né? Crise generalizada. Não só a questão da pandemia em si, mas a questão econômica. E muitos dizem que a pandemia ela ainda, com certeza, vai ter requisitos, vão ter resultados negativos daqui a uns anos. E a gente diz aí de forma positiva, uns mínimos 5 anos. E tem uns teóricos que começaram a mencionar que é bem provável que tenha os anos dourados depois da nossa pandemia, que teve os anos dourados depois da Grande Depressão, quando eles conseguiram só recapitulando aqui, quando eles conseguiram, isso é bem história, mas quando eles conseguiram se reerguer economicamente e as pessoas começaram a celebrar falando de forma bem chula, mas as pessoas começaram a aproveitar a vida novamente. E isso é uma das teorias que pode acontecer, sim, voltar a acontecer. Que interessante, né? Depois de um século. História interessante, ela é cíclica. Essa questão 62. Na Segunda Guerra Mundial, formaram-se dois blocos beligerantes, ideologicamente bem definidos, eixo fascista formado por Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, identificados pela clássica definição de democracia, Inglaterra, Estados Unidos da América e União Soviética. Essa questão está errada ou correta? Errada, com certeza está errada, né? Tem umas misturas aqui muito... me falem por que está errada, rapidinho. Deixa eu ver se vocês estão bem de história. Ok, tô falando com o vento agora. Excesso não era democracia. Também, boa observação. Mas a gente já poderia aqui pelos nomes, né? Não era de fascista e aliados. Não era o da Segunda Guerra Mundial ainda. Os aliados foi da Primeira Guerra. Então aí já dava para você eliminar completamente essa questão. Dicas, agora, sem curiosidade, dicas. Quando vocês estiverem fazendo a resolução de paz, principalmente essas questões de história, é bom você ler por cima e já tentar eliminar coisas que você não precisa pensar muito, do tipo, aliados da Segunda Guerra Mundial, não foi esse o nome. Mas não era o nome dos grupos, se eu não me engano. Malu. Ok. Bom, minha dica, eu geralmente faço isso e eu perco menos tempo lendo as questões. Questão de número... deixa eu ver qual... 63, essa é a última de... Acho que era assim... Deixa eu ler. Isso aqui é importante. Acho que era assim, né? Entendi. Na primeira, aliás, na segunda. É verdade. Verdade, eu fiz a confusão, galera. Mas é verdade mesmo. Mas não era eixo fascista o nome. Então, eu eliminei a questão na primeira, exatamente, tríplice aliança. Obrigada, gente.
Obrigada, Malu. Obrigada, Felipe, pela correção e pela participação. Sim, o que eu mencionei é que quando eu olhei a questão, eu eliminei de cara pelo nome. Eixo fascista, Segunda Guerra Mundial. Esse não era o nome oficial. Chamar o país... também me afastaria. Oi? Chamar o país de Inglaterra e não Grã-Bretanha ou Reino Unido também me afastaria. Vamos ler. Philip, eu não sei se é assim que se pronuncia, Philip, mas essa questão da Inglaterra, especificamente, eu não confirmaria para você. Por quê? Já vi casos de que... Acho que o pai não... exatamente. Já vi casos que não estaria necessariamente correto, mas que não estaria errado, sabe? Esses nomenclatura, de maneira geral, no PAS... O PAS não é tão FTP assim, esse ponto de te eliminar uma correta desse jeito, sabe? Ele vai mais de pegadinhas. De, tipo, seria o caso aqui de ele te eliminar, não pelo o nome da Inglaterra em si, mas pelo nome eixo fascista, sabe? Aqui ele poderia, por exemplo, colocar tríplice entente. Isso seria uma questão, é só um detalhe mesmo. Mas uma observação. Eu vou continuar aqui correndo porque eu já vi que faltam 11 minutos. E eu ainda tenho bastante questões por aí. Tá, número 63. Entre as tragédias injustificáveis do século XX, a que o texto alude, podem ser citados genocídios praticados contra os povos e etnias distintos, o que vitimou os judeus sobre o nazismo, o que se abateu sobre os armênios na Primeira Guerra e, mais recentemente, contra parcial da população da Ruanda. Esta questão está correta ou errada? Certo. Ok. Tá certo mesmo. Eu vou passar pra gente dar tempo de vamos terminar o... Tá certo, mas você faz esse interrogação. O que você tem dúvida nessa? Pode mencionar. Eu vou falando enquanto você não tá mencionando, então. Realmente, como o próprio texto mencionou ali em cima, infelizmente o século XX foi marcado por bastante tragédias. E a gente também tem a questão da xenofobia, a questão dos campos de concentrações, que aqui ele fala sobre a questão do nazismo, né, o genocídio. É matança em massa, né? Bem triste. E aqui, ó, vitimou o judeu sobre o nazismo. Sim, com certeza, certíssimo. Armênios na Primeira Guerra também. O passado da população da Ruanda também. Então, isso é mais questão histórica, que também se relaciona com geografia. Mas o que te deixou com dúvida? Que eu vi. Ok, eu vou passando enquanto ninguém fala nada. Questão de número 64. Mas, galera, por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida, me falem. Não fiquem com dúvidas. Tem que saber atualidades, galerinha. Eu mencionei isso no início, Malu. Ruanda e atualidades. 64. Dividida desde a Primeira Guerra Mundial, a Coreia reunificou-se depois do violento conflito civil nos anos 50 do século passado sobre a hegemonia do norte comunista. Por que está errada? A questão tá meio estranha. Ela tá errada, Malu. Galera, aqui, não, olhei o gabarito novamente, ela tá certa, sim, Malu estava certa. Eu fiz a confusão aqui. Sim, ela está certa, e agora vamos lá, vamos argumentar sobre ela. E eu ainda, de forma equivocada, também mencionei errado. Primeira coisa, foi a Guerra das Coreias, né? E agora eu vou falar um briefing rapidinho para... Olha o gabarito. Sim, Malu, eu olhei o gabarito. E eu percebi que eu tinha feito de forma equivocada. Sim. Olha aqui. Primeira coisa, isso é um contexto da Guerra Fria, e aqui a gente tem um contexto também da Guerra das Coreias, que foi dividida desde a Primeira Guerra Mundial, a Coreia unificou-se depois do violento conflito civil dos anos 50 do século sob a hegemonia norte-comunista. Aqui ele não fala que a Coreia continua unificada, ele só fala que em gente, mas foi depois da Segunda Guerra, não da Primeira. Desde a Primeira... O que foi depois da Segunda Guerra, que você está mencionando? Mas o que eu estou querendo mencionar aqui é a unificação. Sim, mas ele não menciona aqui que necessariamente foi depois da Segunda Guerra. Dividida desde a Primeira Guerra Mundial, a Coreia reunificou-se depois do violento conflito dos anos 50 do século passado, sobre a hegemonia norte-comunista. Se eu não me engano agora,
Eu realmente acho que está correto. Vou olhar datas para ficar melhor. Caberia recurso, com certeza. Sim, é algo muito específico. Tanto é que muitos ficaram em dúvida, inclusive eu. Deixa eu olhar as datas certinhas para passar as informações certas para vocês. E eu tô olhando que tá correndo o tempo. Tá. O que poderia anular essa questão? Recurso depois de violento conflito civil. É o fim da Segunda Guerra. Sim, ela se unificou. Acabei de ver no Google, pois é. Para mim, a Primeira Guerra estava sobre o Japão. Não, o que eu tô querendo falar aqui, gente, 2 segundos. Sim, eu tô muito com dúvida em relação a afirmar qualquer coisa para vocês. No final da aula, eu prometo que eu vou dar um veredito final em relação a essa questão. De como eu responderia e de como, enfim, como a gente pode... Ela entraria recurso, né? Só porque, para não parar a aula assim do nada. A gente pode passar para as próximas. E aí, eu prometo que nos 2 minutos finais a gente debate sobre a questão 60 e 64. A última questão que eu acho que a gente podia mencionar aqui é a questão 65. A Guerra do Vietnã é um exemplo de conflito localizado que teve enorme repercussão mundial, seja por envolver uma grande potência, Estados Unidos, seja pelas manifestações de opinião pública. Bastante óbvio. Também outro contexto, só aqui falando, globalização, aula já. Questão 66. Lendo de forma rápida também. Embora formalmente comunista, a Revolução Chinesa, sob a liderança de Mao Tse-tung, desde o início mostrou aberta a economia do mercado e a iniciativa privada. Errada ou certa? Por que está errada? Iniciativa privada. Ninguém me respondeu. Exatamente. O errado aqui também poderia ser iniciativa privada, galera. A economia chinesa, economia planificada, economia de mercado, economia comunista. Não necessariamente comunista, mas a economia que a China, em tese, adota. Não vou entrar em questão de debate político no momento. Galera, faltam literalmente 4 minutos. E tinham muitas questões que eu ainda queria abordar com vocês. Então, a gente tem 2 opções. Ou eu faço correndo, que eu acho que não vale a pena, ou eu passo para vocês as questões. Explica da Caxemira, por favor. Explico, Karen. Vou explicar. Deixa eu só pensar aqui com vocês uma coisa. Ou eu passo correndo, eu acho que dá tempo de terminar de PAS 3. E aí eu passo as questões do PAS de 2016 para vocês. As que vocês tiverem dúvidas, vocês me mandam mensagem. E a questão da Caxemira e da Guerra das Coreias eu explico no final mesmo. Pode ser? Tá, eu acho que vai dar tempo. Vai. As últimas. As últimas. Eu espero que dê muito tempo. Tá. Questões que eu separei também. Questão de número 67. Na Primeira República, especialmente entre os governos Campos Salles e Washington Luiz, a política dos governadores funcionava em um esquema de troca e favores entre o governo federal e oligarquias estaduais. Aí vocês vão respondendo certo e errado, pra gente ir rápido.
Beleza, ninguém tem dúvida. Em 68, durante o governo de Getúlio Vargas, o Brasil participou diretamente da Segunda Guerra Mundial, mas terminada a guerra, mesmo como política liberal, recusou-se a tomar partido no sistema de poder internacional pós-guerra, marcado pelo confronto américo-soviético. Ela está errada. E eu vou falar aqui de forma bem rápida. O governo de Getúlio Vargas, galera, foi um governo que intensificou muitas indústrias privadas, não, indústrias estatais. Então, assim, de poder política liberal, eu já eliminaria a partir daí. O governo de Getúlio Vargas foi um momento que a gente criou a Petrobras, né? Um dos maiores símbolos da indústria estatal. Então, já eliminaria por aí. Mas também tem outro onde que a gente pode eliminar também, a partir do sistema de poder internacional pós-guerra, marcado pelo conflito américo-soviético. Tá? Isso seria uma das coisas que invalidaria. O Brasil não participou também, isso mesmo, o Brasil não participou diretamente da Segunda Guerra Mundial, foi de forma indireta, e no início ele não tomou partido. Embora ele tivesse pensamentos parecidos com os pensamentos fascistas, Getúlio Vargas tivesse pensamentos e foi um fascista, não participou diretamente. Sim, mas bem no final, não foi no início. Durante o governo de Getúlio Vargas, participou diretamente da Segunda Guerra, terminando. Tá. Boa observação, galera. Deixa eu ver, mas não tomou partido. Não tomou partido, mas aí não indica. Exatamente, não indica, verdade. Vou correr, tudo bem? Não falou que era no início. Exatamente, eu reli, realmente não está no início. 60 e a gente parou. 68, 69. Beleza, vai dar tempo. Rola já. Ai, meu Deus. 68. Ai, gente. Tá, eu vou fazer a última com vocês, e aí eu explico pra Karen no privado, e a Guerra das Coreias a gente vai mencionar aqui agora. Tá, a última. A gente vai para 69. A emergência de classes médias e de um operariado organizado e combativo, a partir do fim da Segunda Guerra e da queda de Getúlio Vargas, erradicou a influência dos grupos oligárquicos e do coronelismo na política brasileira. Errado, né? Infelizmente ainda permanece, não de forma direta, o que seria coronelismo e política brasileira, mas a política não mudou, é a velha política e permanece desse jeito. Eu vou deixar assim, finalizar, porque já terminou a aula em tese, mas eu quero muito falar com vocês sobre a questão da Coreia e com a Karen no privado eu falo que é a questão da Caxemira, não esqueci. A questão da Coreia, que foi a 40 Aqui. A inteligência artificial programada ficou... Deixa eu ver aqui rápido. Tudo bem. Vamos fazer assim, eu quero muito debater essa questão da Coreia. E aí, logo em seguida, eu converso sobre a questão da Caxemira. Tá. Dividida desde a Primeira Guerra Mundial... só para finalizar, eu voltei para a questão dos coreanos porque eu quero fazer um veredito final com ela. Dividida desde a Primeira Guerra Mundial, a Coreia reunificou-se depois do violento conflito civil nos anos 50 do século passado sobre a hegemonia norte-comunista. Então, o que me faz pensar que essa questão ela pode estar correta, que no gabarito está correto, é porque a Guerra das Coreias foi dividida em fases. E, se eu não me engano, teve uma época que eu posso estar falando de forma errônea. Mas, Malu, eu gostaria que você se manifestasse nessa questão. Tá. Essa divisão da Primeira Guerra Mundial, aí você poderia entrar com recurso, seria algo que você poderia entrar com recurso, porque dependendo da fonte que você pega, eles falam que que foi dividida só na Guerra Fria. Mas aí o Paz quis aceitar que ela foi dividida desde a Primeira Guerra Mundial. Então, o que eu supus? Desde a Primeira Guerra Mundial, dá para perceber que na Primeira Guerra Mundial estava ocorrendo a Revolução Russa. E com a Revolução Russa estava ocorrendo também o processo da China se tornar socialista. Então, talvez tenha influências desses dois países, e já ocorria divisão nesse momento. Eu estava dando uma pesquisada aqui, e é o que eu já tinha pensado, que a Coreia estava sob o domínio japonês. Mas o país quis que tivesse dividido desde a Primeira Guerra Mundial. Entraram com recurso, sim. E eles geralmente não dão, tipo, questão em recurso, entendeu? Eles acham que eles estão certos, e ponto final. Mas essa questão da reunificação realmente aconteceu.
porque teve uma época que a Coreia do Norte estava tão forte, tipo, os Estados Unidos estavam ajudando o Sul, pá, mas aí tinha nações comunistas que estavam apoiando a Coreia do Norte e ela realmente era mais forte, igual no Vietnã. A questão comunista era mais forte do que a capitalista. E aí ela começou a abocanhar a Coreia do Sul. Abocanhando. E aí ela deu uma reunificada. Depois ela se dividiu de novo, que aí teve outros embates com os Estados Unidos, com o Japão, com a Rússia, enfim. Chegaram a reunificar a península inteira, sim. Essa é a questão. Eles chegaram a reunificar. E tá. Então, qual que seria o veredito final, Malu? Entraria com recurso. Beleza. Tá, então a última questão que eu quero mencionar é a questão da Caxemira, que a Karen falou pra eu mencionar. Karen, qual era a sua pergunta especificamente sobre a questão da Caxemira? Você gostaria que eu falasse sobre história, de forma bem por cima, porque eu já vi que são 7 e 4. Enfim, só responde rapidinho no chat pra gente terminar. Faz um resumo mesmo. Beleza. Tá. Basicamente, é um dos conflitos, se eu não me engano, o nome é conflitos geopolíticos. Esqueci o nome, mas é uma das questões que a gente aprende junto com a guerra na Síria, pelo menos que foi assim que eu aprendi. Resumidamente, a Caxemira, ela é uma região que eu queria mostrar um mapa para vocês aqui. Vou mudar aqui a de tela rapidinho. Caxemira. Mapa. Aqui. Acho que agora... Isso, beleza. Aqui. É uma região que fica nessa parte montanhosa, dá para perceber as influências territoriais em volta. Uma coisa é perceber, qualquer conflito que acontece, em qualquer âmbito, é importante a gente saber a história antes, quais são os fatores que influenciam, seja cultural, econômico, ou quais são os países que fazem parte ali perto, para a gente saber um pouco do contexto. E que a gente consegue observar que tem China e Índia, 2 países bem fortes. A questão da Caxemira em si, ela é um conflito religioso. Como assim? A gente tem a existência de... Ai, gente, eu não sei falar com propriedade sobre a questão da Caxemira. Se eu falar de forma errônea, eu vou ficar muito chateada comigo mesma. Eu preferia conversar no privado com você sobre ela. Você se importaria, Karen? Porque quando eu estudei, se eu não me engano, era questão religiosa, que é por causa do hindu e da religião muçulmana. A hindu era da Índia e muçulmana por causa do Paquistão. E eu não lembro do desfecho específico, então eu tenho muito receio de falar de forma errônea e não ser algo positivo. Mas isso é o que eu lembro na época que eu fiz o vestibular, né? Que foi há 2 anos. Gente, eu não consegui passar todos os 1950. Vamos ver, a Malu falou alguma coisa. Ela voltou com a questão da Coreia. A unificação da Coreia, mas logo foi momentâneo. Então, o que eu imaginei nessa questão especificamente, tá, é só para não ficar confuso. Malu voltou para a questão das Coreias e ela mencionou a questão rápida que teve da unificação. Isso pode ser levado em consideração quando ele fala assim, ó, a Coreia reunificou-se depois do violento conflito. Não necessariamente foi depois da Primeira Guerra. Nos anos 50 do século passado, sob a hegemonia do norte comunista. Eu acho que esse é o único motivo pelo qual ela pode ser considerada verdadeira. Seria a parte que ela se reunificou nesse breve momento. Eu realmente não sei. Eu não responderia correto. Eu ia responder errado e depois ia entrar com recurso, né? Se fosse o meu caso. Bom, depois do conflito civil. Não, ela mencionou que depois. Foi depois do conflito civil, nos anos 50, realmente. No final das contas, eu concordo com a Lu, eu entraria com recurso. Não conseguiria dar uma resposta para vocês exata dessa questão específica. E vocês mesmos falaram que ela entrou com recurso, né? E etc. Gente, eu vi que eu passei 7 minutos do tempo. Eu queria mencionar com vocês que eu tinha mais questões para falar das outras questões do PAS, das outras provas do PAS, eu não consegui mencionar com vocês. E eu só queria finalizar algo muito importante, antes de eu finalizar. Essa parte de conflitos árabes, elas é muito importante. Quando eu mencionei de Primavera Árabe logo no início, é interessante vocês estudarem, falar sobre a questão da Palestina, a questão da Caxemira, que foi muito bem levantada pela Karen. São umas questões que eu sei de forma resumida, de forma de cima,
Eu sei mais sobre a questão da Palestina, que eu acho super importante. E impactos ambientais, sobre chuvas ácidas, ilhas de calor, inversão térmica e aquecimento global. Esses 4 conceitos, eles não estiveram nas últimas 2 provas do PAS. Então, eu acredito que esteja no PAS 3 este ano. São matérias que caem, não de forma direta, mas pode cair de forma intertextualizada junto com química ou biologia. Então, eu aconselharia vocês estudarem chuvas ácidas, ilhas de calor, inversão térmica e aquecimento global. Eu repeti 2 vezes para frisar, porque eu não achei essas questões tanto na quanto na prova do PAS de 2016, quanto na prova do PAS de 2017. E a minha prova do PAS de 2019, eu não me lembro de ter feito não me lembro de ter caído várias questões desse assunto. Então, eu acredito que possa vir cair porque remete a atualidades. E o PAS gosta de atualidades. Então, recapitulando. Como estudar para geografia? Atualidades, se informar, fazer essas questões de forma bem rápida e, e esses 4 assuntinhos que eu mencionei com vocês agora no final. Eu acredito que possa cair, eu acho que são muito importantes e não vir questões sobre isso. Então, acho que o PAS possa vir novamente com essas questões. Então, recapitulando, aquecimento global, inversão térmica, ilhas de calor e chuvas ácidas. Gente, desculpa muito ter passado o tempo, 9 minutos. Eu queria ter trazido mais questões para vocês, mas eu já fiquei feliz que a gente conseguiu terminar uma prova. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço perdão por não ter respondido de forma correta a questão das Coreias, mas eu fiquei muito feliz de ter conhecido